pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Irmãos, vamos orar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. E é o momento mais importante do culto. Então nós temos que estar ligados no trono de Deus agora. Pai, te agradecemos, te louvamos, agradecemos o teu nome. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer. E eu peço que o Senhor venha colocar a sua mão agora, usar a minha vida, Pai, abrir o nosso entendimento e colocar a sua graça sobre nós. Meu Deus, derrama do teu poder, da tua unção, Pai. Pai, fala conosco, porque nós precisamos ouvir. E que o Senhor, Pai, nos ajude agora. Que eu te agradeço, Pai, eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto você se assenta, abra aí, assentadinho mesmo, pode se sentar. João capítulo 3, nós vamos meditar a partir do verso 23.
capítulo 3, a partir do verso 23. Perdão, a partir do verso 22. Então, João, capítulo 3, a partir do verso 22 até o final do capítulo. Todos acharam? Amém. Amém? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. E o que tem a noiva é o noivo, amigo do noivo, que está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que eu cresça e que convém que ele cresça e eu diminua. Até aqui tá muito bom. Irmãos, só lembrando, o Evangelho de João, ele é um evangelho totalmente diferente dos outros 3 sinóticos. O Evangelho de João é algo que ele não começa naqueles dias, começa na eternidade. Ele começa com João dizendo que Jesus é o Verbo, é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e nós continuamos dizendo que é Deus. Então, quer dizer, ele não começa nos dias que Jesus estava ali, começa na eternidade. E João fala uma coisa tão interessante, que diz assim que ninguém jamais viu a Deus, mas ao seu Filho que foi revelado, nós conseguimos enxergar. Esse evangelho, ele foi totalmente elaborado numa situação aonde que uma religião que se introduziu no cristianismo naquela época já, chamada gnosticismo. Aí você pega lá no grego a palavra gnosis, quer dizer conhecimento, e esse conhecimento começou a trazer uma situação pelo qual eles não criam que Cristo tinha vindo em carne, porque eles entendiam, filosofando, que toda carne é ruim, e toda carne sendo ruim, um Deus tão bom não pode encarnar num corpo ruim. Só que Jesus, ele foi gerado totalmente sem pecado nenhum, através do Espírito Santo. Então, quando Jesus é gerado, ele automaticamente, o dia que Maria foi para a casa de Isabel, que João Batista, ele é primo de Jesus, os dois se saudaram no ventre da mãe. Os dois bebezinhos se saudaram, pularam. E o que acontece a partir daí? Os dois se separam, e aos 30 anos, Jesus começa o ministério, porque todo levita começava o seu ministério aos 30 anos. Jesus, ele começa o seu ministério, só que João Batista já pregava. João Batista já dizia que ele não era o Cristo. As pessoas perguntavam para ele: quem és tu? Ele dizia: você é o Cristo? Eu falo assim: não. Você é Elias? Também não. E aí ele diz o que está escrito lá em Isaías capítulo 40,
verso 3, que ele é a voz que clama no deserto. É aquela voz que vai abrindo o caminho para a chegada do Messias. E quando João Batista se depara com Jesus no Rio Jordão, que ele estava batizando, Jesus pede para ser batizado. E João Batista não queria batizar Jesus porque ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. E ele deu o primeiro testemunho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado para que se cumprir, para que a gente entendesse que como ele nos deu o exemplo, nós temos que fazer também. Quer dizer, você se arrepende, você se converte, mudança, nova vida. João capítulo 3, Nicodemos começa a perguntar para Jesus como é que um homem velho pode entrar dentro do ventre da sua mãe. Só que ele não entendia que esse novo nascimento não era entrar de volta na mãe, mas basicamente poder ter uma nova vida através do Espírito Santo de Deus, através da renovação do Espírito. Nós vemos aqui que João, ele é confrontado com uma situação muito comum nos dias de hoje. Você tem o seu ministério, eu tenho o meu ministério. Cada um, nós somos um corpo, cada um executa uma parte que o corpo manda, que o cérebro manda. A cabeça da igreja é Cristo. Então, um tem profecia, um tem oração, o outro tem palavra de conhecimento, e nós vamos nos alimentando. E João estava batizando numa região, é como se fosse assim: Jesus estivesse aqui e João estivesse do outro lado da cidade. E os discípulos de João estavam ali, e um judeu veio confrontar: mas aquele que veio até você, que você está dando testemunho dele, ele está batizando mais do que você. E é interessante essa colocação, porque quando João se depara com isso, ele se alegra, porque ele consegue enxergar que o ministério dele terreno está se encerrando. Aquilo que foi profetizado em Isaías capítulo 40 está se encerrando, porque ele já deu o chute inicial para que o Messias viesse e colocasse, ele deu aquele pano de fundo para a chegada, ele estendeu o tapete vermelho para que Cristo viesse e pregasse a palavra do Evangelho para os pobres e para aqueles que estavam doentes. João Batista, ele se alegra, ao contrário das pessoas que falam assim, mas como se dissesse: está roubando teu ministério, está roubando tuas ovelhas, está roubando as pessoas que estão perto de você. E ele faz essa declaração que é muito interessante: que ele cresça e eu diminuo. Quando nós entendemos a necessidade da pregação do Evangelho, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, esse pano de fundo aqui dessa briga, ela desaparece. Ela desaparece porque o que acontece? Jesus, ele te dá uma tarefa. E se você executa ela, por mais simples que seja, quando você executa ela com maestria, o seu ministério é um sucesso. E quando você termina, quando está terminando o seu ministério, muitas vezes a gente não sabe quando entra, quando é o chamado, porque o negócio é abrupto. Você está dormindo, toca o telefone e diz assim: preciso de você. Aí, posso orar até de manhã? Pode. Mas de manhã eu preciso que você venha aqui. Normalmente é desse jeito. Mas o término, a gente, como servo, a gente sabe. E João Batista sabia, porque ele sabia que o ministério dele estava terminando. Estava se cumprindo o que foi profetizado. A voz estava clamando no deserto. Ninguém foi ao deserto para ouvir alguém falar bonito, um bom louvor, uma boa ministração, assim, daquelas que, como eu passei para vocês hoje no grupo, né? Que Jesus é o centro do Evangelho, mas você é o centro de Jesus, né? Que isso é uma aberração da natureza. Isso é uma aberração, porque
Perante Cristo nós não somos nada. E Cristo deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. E quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente se dispõe a fazer para o Senhor, a nossa vida, ela tira esse amargor que nós temos de não saber o que nós temos que fazer. Nós procuramos nos encontrar com o Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E João Batista, ele começou a pregar no deserto, e ele não pregava coisa bonita que as pessoas gostavam de ouvir. As pessoas chegavam ali para ser batizadas, para tomar o banho de purificação, que o judeu que estava ali na beira do rio, ele tinha jogado um pozinho lá, a cinza em cima da cabeça, colocado um pano de saco, e João, ele ficava na beira do rio justamente para quando essas pessoas chegavam lá, ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, se arrependiam e já era batizado. E ele começou a contender com isso, porque o judeu estava tomando banho de purificação ali, pode ser que ele tenha sido até batizado, e de repente acontece uma situação que é confrontadora. Quando a pessoa fala para você assim: mas o ministério de X tem mais gente que o teu. E qual que é a nossa preocupação como igreja? Qual que é a nossa preocupação como igreja? Arrebanhar uma grande multidão? Uma das coisas que eu costumo dizer sempre, e eu sou muito criticado por isso, a igreja que eu pastoreava lá em São Paulo, eles não entendiam isso, e hoje eles entendem, mas na época que eu estava eles não entendiam. Sabe, irmãos, o que me preocupa não é se tem 2.000 pessoas aqui dentro. Se tivesse, para mim seria uma alegria, porque todo pastor quer uma igreja cheia. Mas tem uma coisa interessante: eu me preocupo quando Cristo olha lá do seu alto e sublime trono, se ele olha aqui e enxerga todo mundo que está aqui. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, Bendito seja. às vezes nós estamos num ambiente cheio, e quando Cristo olha, não tem metade, não tem 10%, porque as pessoas, elas não sabem ter a alegria da salvação, elas não entendem o plano da salvação, porque hoje o Cristo que é pregado para elas é o Cristo fast food, é o Cristo que é aquele que é lá em São Paulo a gente chama de iFood. Você liga, você entra, não precisa nem ligar agora, você entra no aplicativo, você vê o que você quer e o motoqueiro traz na porta. E o evangelho hoje para essas pessoas é dessa forma. As pessoas querem chegar na igreja hoje destruída e amanhã está com o problema acabado. E aqui João está dizendo o seguinte: você não queria que essas pessoas estivessem sendo batizadas por você? E ele vira e diz assim: para mim pouco importa. Isso comoveu ele de alegria. Isso comoveu ele de alegria. Sabe? Porque ele está dizendo uma coisa: se ele é a pessoa que eu estou dando testemunha, ele é diferente da gente. Porque eu falo coisas terrenas e ele fala coisas celestiais. Porque ele veio do céu e eu vim da terra. Ele sabia que Cristo tinha vindo do céu. Ele é o Cordeiro que foi morto na eternidade, antes do mundo nascer, antes de desse mundo ser criado, antes da criação do mundo. Cristo, ele foi morto por mim e por você. O sacrifício de Cristo faz com que Deus olhe para nós nesse mesmo capítulo 3, no verso 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. E tem uma vírgula aqui que é interessante, que ele dá uma paradinha e diz assim: não é para todo o mundo, mas é para aquele que nele crê. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que levar em consideração uma coisa. Quando João, ele começa a dizer essa citação, que ele vira para as pessoas e diz assim: eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo. Mas ele fala uma coisa, ele dá um exemplo prático aqui que é interessante. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso quer dizer o que, irmãos? Lembra do casamento lá nas bodas de Caná, que acabou o vinho?
que Jesus foi lá e restaurou a alegria da celebração? Que ele purificou através daquelas talhas da purificação todos os convidados, porque o sangue simboliza, o vinho simboliza o sangue de Cristo, e ainda mais nas talhas da purificação. E aquele noivo lá, mostrando a sua noiva para todo mundo, não estava alegre. E os amigos que são mais chegados, não fazem de tudo para contribuir com essa alegria. Aqui, a aplicação, ela não é dizer que nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Ele está dando um exemplo de que quando você se casa, quando você tem comunhão com a pessoa que você escolheu, que você é convidado, você é amigo mais chegado que o irmão, você se alegra mais do que o próprio noivo. Quando, nesse caso, o ministério dele estava se acabando, ele estava dizendo assim: a minha alegria é muito maior do que se meu ministério continuasse a crescer, porque é ele que tem que crescer e eu que tenho que diminuir. O interessante é que os outros evangelhos sinóticos não colocam este ponto, mas é interessante que João ele coloca aqui assim, no verso 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. É como se fosse um parênteses encaixando a história no meio, para que todos entendessem que aquilo ali ninguém contou. Mas antes de João ir para o cárcere, ele agiu dessa forma. Meus queridos, é interessante, eu só queria ler para vocês, finalizando o capítulo, porque aqui muita gente, aqui do verso 31 até o 36, diz que isso aqui é uma compilação da conversa, tipo assim, pega o que Nicodemos conversou com Jesus, com essa situação, junta e aplica para você. Presta atenção, acompanha aí no verso 31. Abre sua Bíblia. João 3,31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Que veio do céu está acima de todos. E testifico que tens visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica-se que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, e aqui ele está confirmando, pegando aquele trecho lá e falando: olha, o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado nas suas mãos. Todo o poder foi dado nas mãos de Cristo. Todo o poder. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nesse caso aqui, a ira de Deus ela não é no momento aqui, é no futuro. As coisas que virão, ou mesmo se hoje ou amanhã, aqueles que não creram na ação do Espírito, revelando Cristo e se convertendo, mudando de vida, tendo essa transformação que a gente tanto fala, uma nova vida, essas pessoas receberão essa ira do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o que Ele tinha de melhor para nós, e nós ainda dizemos não. É difícil a ira dele não vir sobre nós. Agora, quando nós recebemos essa dádiva de Deus e nós nos convertemos, somos transformados, mudamos de vida, as bênçãos de Deus na cruz só nos traz privilégios. Então, meu querido, lembre-se sempre,
Jesus ele veio do céu, ele não veio da terra. Embora ele tenha nascido numa virgem, ele já era antes da gente existir. Antes do mundo ser mundo, ele já era. E ele vai continuar sendo. Lembre-se, Cristo nos ama ao ponto de descer do seu alto e sublime trono, abrir mão de toda a sua glória. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, você pode ler isso depois. Ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo que ele tinha para vir para essa terra e habitar num corpo de humilhação igual ao nosso, por amor, por mim e por você. Amém? Então lembre-se, o Senhor é bom, tem cuidado de nós e Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. O que Ele quer? Que nós diminuímos, não cresçamos. Lembre-se, eu ouvi uma vez da boca de um cantor de uma banda de heavy metal. O Ozzy Osbourne disse uma coisa interessante uma vez. Ele disse assim: cuidado com os degraus que você sobe, porque na hora que você estiver descendo, as mesmas cabeças que você pisou, você vai encontrar de volta. Lembre-se, aquele que se humilha. A irmã Érica estava cantando aqui que nós temos que nos derramar, nós temos que nos humilhar diante de Deus, e aquele que se humilha no momento esperado vai ser exaltado e vai ser recolhido nos braços do Cristo Todo-Poderoso, e na eternidade nós poderemos estar com Ele, viver com Ele eternamente, caminhar com Ele no seu reino e ter uma vida abundante ao lado do Senhor. Amém, Senhor. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar cada um. Daniel, Rebeca, irmã Rosa, eu não sei convidar, que de vez em quando ela aparece. Fiquem à vontade. Casa do Papo, aqui está aberto, mas a casa aqui, quem manda é Cristo. Tá? Aqui, nós só temos o trabalho de pagar o aluguel, mas é Ele que paga também. Mas assim, aqui é a casa do Pai. E eu convido você essa noite a orar. E vamos agradecer esse Deus Todo-Poderoso. Cooperador Pedro, vem cá um pouquinho. Ora aqui, por favor. Enquanto isso eu vou... Pega esse microfone e vou ungir. Encerra e guarda a posição. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Vamos estar orando e encerrando. Deus Pai maravilhoso, nós te agradecemos, meu Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa, Pai, que o Senhor tem nos concedido de cultuar o teu santo nome, de poder louvar a Ti, meu Senhor Jesus, e também ouvir, ó Pai, uma porção da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por o Senhor ter falado aos nossos corações, meu Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por essa palavra, meu Senhor Jesus, ó Deus, que surte, Deus, um efeito tão maravilhoso em nossos corações. Só o Senhor sabe, ó Pai, das nossas necessidades, daquilo que precisamos. Senhor Jesus, despede cada um, ó Pai, debaixo da Tua graça, da Tua unção, ó Pai, que o Senhor possa estar conosco, permanecer conosco, ó Pai, ainda essa semana. Deus, fica conosco, fica com cada um de nós, abençoando, Pai. Então eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida, meu Senhor Jesus, ó Pai, desta criança, meu Senhor, estenda as Tuas mãos, ó Pai, entra com a cura, meu Senhor, com a benevolência. Ó Pai, eu te peço, entrega agora nas Tuas mãos, em nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Até esqueci que eu não podia ir sem máscara. Levante suas mãos para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos nós e todos nós dizemos amém. Deus abençoe. Só fica um minutinho que eu preciso falar com vocês uma coisa.